E hoje estamos aqui para mais um podcast e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Já vou apresentar para vocês, mas antes eu quero falar para você que está aqui nos assistindo, para você mulher. Você mulher que carrega uma missão muito grande. Você que é uma mulher guerreira, que segura a família, o trabalho, a casa e ainda tem um sorriso no rosto. Esse podcast é para você. Mas por dentro você está travada. Hoje eu estou com uma convidada muito especial que vai expor o que ninguém fala. Esses bloqueios emocionais, sociais e até espirituais, que impede a mulher de viver com mais leveza, amor próprio e liberdade. E eu estou com ela, com a terapeuta sistêmica Patrícia Bandeira. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. No nosso podcast Café Casado, é uma alegria imensa ter você aqui para ajudar outras mulheres. O prazer é todo meu. Fico muito feliz com o seu convite, com o Marcos. Muito agradecida. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer uma apoiadora nossa, que é a Biscoito Cia. Ela sempre está presente aqui no nosso podcast, adoçando mais ainda o nosso papo com esses biscoitos personalizados, que é feito à mão por ela, Angélica. E se você quer personalizar algo tão especial para sua festa, para sua família, entre em contato com ela. Então vamos lá para um papo maravilhoso que vamos ter aqui hoje, hein? De muita liberdade, de bloqueios, de crescimento na vida dessas mulheres. E antes da gente começar, Patrícia, eu quero saber quem que é a Patrícia. Não a Patrícia terapeuta, a Patrícia. Então vamos lá. É, né? Quando a gente chega lá e você pergunta assim, quem é você? Como que você se sente? Hoje é o contrário. Exatamente. Hoje é o contrário, mas é muito bom. Eu gosto de contar a minha história, porque quando eu conto a minha história, eu percebo e sinto que eu ajudo outras mulheres. Porque ninguém chega numa elevação, ninguém estuda, ninguém cresce do nada. A gente cresce porque a gente busca conhecimento, porque a gente busca sermos pessoas melhores. Sim. E quando a gente decide isso, é porque a gente está incomodado onde a gente está. Senão a gente não busca. E muitas pessoas assim falam, gente, mas é tão ruim, eu estou numa situação difícil, eu estou para baixo, eu estou no fundo do poço. E as pessoas não têm consciência como o fundo do poço nos ajuda. Sim. Eu falo assim, o fundo do poço é onde você bate os dois pés e se impulsiona para sair desse poço. Enquanto você está ali, que você nem está no fundo do poço e nem está lá no alto do poço, você fica ali, confortável, vivendo. Sim. Sabe? Sim. Vivendo mesmo, vivendo a insegurança, vivendo uma coisa que você não está feliz. Fica estabilizado, né? Tá bom. Tá instável, né? Estável. E aí, isso assim, eu não cheguei no fundo do poço, mas eu tomei uma decisão. Um dia eu estava em casa. Nós tivemos supermercado, sempre trabalhei na área do supermercado, a minha formação em administração. E aí nós fechamos o supermercado, eu fiquei 10 anos em casa parada. Nossa. Aí fui aprender corte e costura, que eu acho lindo, mas eu não tenho dom. E eu insisti, e aí eu descobri que eu não tinha esse dom. E aí sabe quando você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, até se descobrir. E aí eu escutava muito a palavra propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua verdadeira essência? E eu ficava me perguntando, para que eu sirvo? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha verdadeira essência? E eu fiquei por muitos anos pensando sobre isso. Acho que muitas mulheres se perguntam isso, né? Qual é o meu propósito? Será que é ser dona de casa para sempre? É só lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos do marido e só isso, tá bom? E fica essa pergunta vaga que a gente não consegue uma resposta de imediato. Mas eu esperei. Sim. Esperei e aí um dia eu já conhecia a constelação familiar, já tinha lido muito sobre, mas nunca tinha feito uma. E quando eu decidi fazer essa constelação familiar, eu já sabia, já tinha conhecimento há mais de 2 anos. E aí um dia consegui, falei, vou, destravei. E não tinha nada que me bloqueava, simplesmente eu não ia. E aí eu fiz essa constelação. Pouco tempo depois, a minha vida começou a mudar. Mudar. E eu virei para o meu marido e falei assim, eu vou fazer uma formação em constelação. E ele virou para mim e falou, para quê? Eu falei, não sei.
Só sei que eu preciso fazer. Mas você quer ser terapeuta? Eu falei, não sei. Mas você precisa saber. Eu falei, não, eu não sei, eu só sei que eu quero fazer. Vamos devagar, uma coisa de cada vez. Já decidi que eu vou fazer. E aí eu fiz uma formação, e aí comecei a constelar as pessoas de casa, constelava a minha manicure, constelava a minha funcionária, e fui mais para aprender. Como eu achei aquilo muito maravilhoso na minha vida, a minha transformação pessoal, eu falei, gente, isso é incrível. Se me transformou, transforma pessoas. Sim. Mas eu não tinha pretensão de atender. E aí, minha filha, meu marido, olha, mas isso é tão legal, você melhorou tanto, você tem uma visão tão diferente do que você tinha. E por que não ajudar pessoas? Aí eu pensava assim, porque é difícil, porque eu vou ter que me mostrar, eu vou ter que explicar para as pessoas, até que para contar para as pessoas pessoalmente eu não achava difícil, mas gravar os vídeos foi muito difícil para mim, né? Então eu falei assim, aí eu tive o apoio da minha filha, que, né, adolescente sabe mexer melhor com rede social. Sim. Mãe, vamos lá, você vai ter que fazer, eu te ajudo. Então meus vídeos eram robóticos, era uma frase só, robotizada. Aí minhas amigas me encontravam e falavam assim, ó, quase que eu não escutei o que você falou no vídeo. Mas a gente tem que começar. O começo é assim, né? Se a gente hoje for comparar o começo de tudo é assim. Nosso trabalho hoje tem uma grande diferença. Hoje, quando eu olho os meus vídeos lá há 9 anos atrás, a forma que eu falava, séria, uma postura totalmente diferente. Enrijecida. Exatamente, ali, travada. Até você descobrir que você precisa se soltar, que vai melhorando, né? Tudo é experiência. Sim. E aí foi quando eu comecei a fazer outras formações, aí eu comecei a atender, fui atender na Clínica da Mulher, a minha amiga me deu um espaço lá, eu alugava a sala, eu pagava por atendimento, na verdade. E aí comecei a fazer novas formações, fiz várias formações, tudo em constelação. Sim. E aí eu olhei e falei, gente, eu praticamente... Eu acho que eu não preciso fazer mais nenhuma formação. Aí eu comecei a estudar psicanálise. Que legal. Porque uma coisa agrega a outra. Sim, né? Você vai estudando a mente, o inconsciente. E eu estou na psicanálise, a constelação eu não estudo mais, mas eu aplico. E é um mundo sem volta. E eu comecei por conta desse vazio que eu sentia. Eu percebia que faltava alguma coisa em mim, que eu queria poder ajudar pessoas, que eu queria... não tem quando as pessoas dizem assim... É até engraçado, assim, esquisito, mas assim... a pessoa foi embora da cidade, ninguém lembra dela. O que ela contribuiu para a cidade? Sim. Nada. A pessoa morreu, ninguém lembra. A pessoa... Sim. Não é que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Eu quero agregar na vida das pessoas. Eu quero ter valor na vida das pessoas. Sim. Às vezes você tem uma amiga que te faz isso por você. Exatamente. Não é? Uma pessoa que te dá uma palavra. E eu sempre tive isso, só que eu só percebi depois. Porque quando eu tinha supermercado, eu adorava conversar com as pessoas. Eu dava atenção para os mais velhos. Eu sempre fui muito atenciosa. Então já tinha ali dentro de mim esse lado terapêutico. Sim. Só que eu só despertei com 40 anos. E como que foi até chegar aos 40 anos, Patrícia? Porque você ficou esse processo ali, da ausência. Terminou o serviço no mercado, a pausa para tentar se encontrar de novo. O que você sentia dentro de você? Na verdade, assim, eu era ocupada em relação às meninas. As meninas Sim. eram mais novas. Então, mas assim, o que é uma mãe? Gente, você cuida da sua casa, você cuida do seu marido, você cuida de tudo ali. Cuidava de mim, sempre gostei de esporte, de atividade física, sempre fui vaidosa, sempre. Sim. Puxei minha mãe, que minha mãe é super vaidosa. Então, assim, sempre tive esse lado, mas faltava. Sim. Faltava algo mais. O que mais... Quando eu fui fazer a minha sessão, eu perguntei assim para a terapeuta, eu quero saber para que eu sirvo. Aí ela riu, ela falou assim, como assim? Para que você serve? Eu falei, não, é essa a pergunta. Para que eu sirvo? Ela falou assim, mas você é mãe. Você é esposa, você é filha. Eu falei, disso tudo eu já sei. Mas eu quero saber mais. Para que mais? O que mais eu posso contribuir Sim. nesse universo de bom? E aí entrou a terapia, que é mágico. Sim. E para que eu sirvo? Hoje, se você for parar para analisar, você precisava de alguma coisa? Para se sentir... esse vazio, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um marido, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida tranquila.
financeiramente, eu tenho bens, eu não tenho. Você precisava de mais alguma coisa? Na verdade, sabe do que a gente precisa? Sabe do que todos nós precisamos é se preencher. Nos preenchermos. Você não precisava. Do físico, do material, não. E poucas pessoas precisam desse material. Sim. O que a gente precisa é preencher esse vazio que a gente sente interno, né? Então, quando você começa a estudar, quando você começa a trabalhar com terapia, você vai se curando. Sim. Eu lembro, assim, que era cada dia que eu estudava, eu ficava 4, 5 horas por dia. Enquanto as meninas estudavam, eu também estudava, em casa. E aquilo tudo era muita cura, muita terapia envolvida, porque você aprende se curando, se tratando. Sim. Então, você vai se curando, você vai se fortalecendo, você vai se transformando a cada página. Porque eu vejo assim, igual eu trabalho muito com o público feminino. Estou durante o dia todo atendendo mulheres com várias histórias, e o que mais eu ouço é essa ausência, né? Para que eu sirvo? E aí você começa a conversar e você vê essa questão, que muitas têm essa base fortalecida. Tem os bens, tem a casa, tem marido, tem filho, tem tudo. Mais falta. Mais falta. E aí por isso que eu perguntei para você, se você tinha tudo, por que sentir essa falta? Engraçado, né? Né? É. E às vezes eu me pego em casa. O Henrique fala pra mim, meu marido, por que você... Não faz isso hoje. Não sei o que lá. Sabe assim, ele super me apoia. Sim. Ele pergunta, vai atender? Hoje tem o quê? Não sei o que lá. Ele me apoia no trabalho. Mas aí, às vezes, eu percebo, será que eu precisava estar trabalhando? E aí, eu atendo pessoas. É uma pergunta que eu faço sabendo a resposta. É incrível a mudança, é incrível a transformação, é incrível que eu ouço de volta 30 dias depois, um ano depois daquela terapia que a pessoa fez. E aí eu penso assim, gente, isso não pode parar. Sim, exatamente. O quanto isso faz de bom para aquela pessoa, para aquela família, né? Exatamente. Você falou agora 30 dias. Muitas pessoas têm um certo preconceito com a constelação. Então, assim, eu não vou jamais fazer isso, né? O que você fala hoje para uma pessoa, para abrir a mente dela sobre isso? Para ela entender o que é a constelação? A constelação é você olhar a sua vida atual hoje. Para explicar, eu vou só fazer um parênteses aqui. Tudo que você faz na sua vida, que você sente, que você pensa, você só tem consciência de 5%. Só 5%. Então, se você briga com seu filho, a sua consciência é, meu filho não me obedece. Mas isso é só 5%. O que está no inconsciente? No inconsciente está guardado 95%. Então, fica ali tudo escondido dentro de nós. O que é a constelação? Ela olha para o seu inconsciente, através desses bonecos. Eu posso fazer uma constelação com pedra, eu posso fazer uma constelação com qualquer objeto. Eles servem para quê? Para me orientar o que está passando dentro daquele inconsciente. E, às vezes, tem pessoas que negam, sabe? De momento. Mas antes de sair da sessão, revela. Não tem como. Eu chamo de fuxiqueiro. Eles contam tudo. Sempre a raiz está aqui. Mas é aquela coisa, é olhar para o oculto. Então, assim, não tem misticismo, não tem feitiçaria, eu não tenho nada contra nenhuma religião, sim. Espiritismo, não envolve. Esses dias eu vi um padre falando que a constelação a gente tem que tomar cuidado. Um padre que teve uma informação não correta sobre a constelação. Que tem que tomar cuidado porque a gente acha o problema nos nossos antepassados. E a gente sai da responsabilidade daquela ação. Sim. Entende? Então, assim, um marido trai uma esposa, aí ele vai constelar e ele descobre que o avô traía. Então, o problema não é dele, é do avô. Só que daí que está o erro. A constelação, ela não busca por culpado. Ela busca por solução. Quando esse marido, né, que foi o exemplo que eu dei, ele olha que ele está repetindo o avô, ele tem a solução de fazer diferente. Ele tem o entendimento, porque prende.
prende a pessoa quando o sistema familiar, as nossas ações, a nossa lealdade com a nossa família é muito forte. É mais forte do que o nosso desejo de fazer diferente. Então, quando esse homem, que eu dei um exemplo, ele trai, ele faz uma constelação e ele descobre que aquilo tudo não é dele, ele tem muita força para sair daquilo e aquilo não virar uma repetição. Sim, entendi. Isso daí é como se fosse... Tem momentos, assim, que às vezes você passa em alguma situação que vem na sua cabeça, tipo assim, aquela cena que, opa, parece que eu já vi essa cena, parece que eu já vivi isso. Seria algo nesse sentido? Não. Não? Não. Mas por que a gente... Por que déjà isso acontece? vu chama. Isso, déjà vu. Eu não sei explicar. É uma coisa que eu não sei explicar. Mas dizem que... aí já entra... Tem gente que entra em vidas passadas, coisas que você já viveu, que você vive... Eu fico, sabe? Eu nem me aprofundo nesses temas, porque cada um acredita numa coisa. Sim. E hoje a gente não está aqui para falar sobre religião, quero deixar bem claro isso, que nós estamos aqui para falar sobre coisas... São traumas emocionais, sociais, que impedem a mulher hoje de desenvolver, de ter um afeto melhor, né? Ter um relacionamento com o seu esposo, com a sua família e ter esse crescimento. Então, hoje o nosso foco é esse, que é o que a Patrícia já está colaborando aqui conosco. E se você está acompanhando, chegou até esse momento aqui, já compartilha esse vídeo, manda ele para uma amiga sua, se inscreve aqui no canal e... Vamos lá, porque o nosso bate-papo aqui, gente, ainda tem muita coisa para acontecer. Tá rendendo, hein? Não fez nem a primeira pergunta. E já há o tempo, né? É muito assunto, mas muito isso é bom. Isso é maravilhoso. E eu acabei nem comentando também, né? Como que é importante, a importância de ter trazido você aqui. Porque de toda essa história que você contou, referente a você, como que foi, você se descobriu, né? Quando eu constelei também, isso me ajudou muito. Então, por isso que eu sempre falo para as minhas clientes, quando está passando por alguma situação, eu falei, olha, tem cura, tem como você sair disso, tem como você agir diferente. E são situações que é a gente que coloca pontos finais para começar uma nova história, com um novo jeito, com a sabedoria fortalecida e continuar essa vida que Deus... né, nos presenteou. Você transformou depois da sua sessão. Aí eu falo assim, sempre para as pessoas que eu atendo, a constelação tem muita força, mas a pessoa dá continuidade. Ela tem força depois de uma sessão. É como se te desprendesse, né? Como se tirasse aquela corda da sua cintura que te puxasse para trás. Você tem força para crescer, para desenvolver. Você não ficou só na constelação. Você fez a sessão, você já buscou a psicanálise junto comigo. Você está em desenvolvimento, você está sempre em tratamento, sempre em busca. São coisas que a gente, igual você falou, você está no fundo do poço e você não sabe como sair. Mas aí quando você procura, você fala, não, eu preciso de ajuda. Então, você consegue sair de lá e consegue desenvolver o que você sempre teve vontade. E uma delas foi quando eu aprendi a dizer não. Isso, para mim, era tão torturante, falar sim para tudo. Ah, faz isso. Dentro de mim estava, não quero, mas faz. Hoje é tão gostoso eu falar não. Tipo assim, não, tipo, eu não sinto tanto mais aquela culpa. E você sabe falar não. Sim, eu aprendi. Não vai dar uma briga, não vai dar uma discussão e você vai sair sem a culpa. Sim. Sem o peso. Mas eu falo assim, sempre quem fica nessa posição, Andressa, porque todos nós temos uma criança interior. Então, quando a gente está presa na criança, a gente está sempre num papel de vítima, num papel de abandono. A gente está sempre nesse papel que a gente não tem como reagir. Sim. Quando você decide, principalmente quando você se trata, e aí você fala assim, não, eu não quero isso para minha vida. Exatamente. Eu não quero isso para minha vida. O que eu preciso fazer? E o que eu preciso fazer é a parte adulta. A parte infantil nossa fala assim, ó, eu queria que algo acontecesse na minha vida. Queria um milagre. Eu queria que alguém fizesse por mim. Essa é a criança falando. Agora não, eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer. Eu vou tomar a ação de fazer. É o adulto falando. As minhas decisões, né? É o adulto falando. Tem uma diferença grande. Sim. Patrícia, e o que é uma mulher forte para você?
Uma mulher forte é uma mulher que aceita ajuda. É uma mulher que decide não carregar todo o peso. É uma mulher que aprende a falar não. Sim. É uma mulher que percebe que ela não tem que resolver o problema de todo mundo. Isso pesa muito. Elas se sentem exaustas, né, cansadas. Não suporta. Vai até uma fase da vida, vai até uma quantidade de tempo da vida. O que começa a acontecer? Doenças, dores, depressão, porque não aguenta. Ninguém aguenta carregar peso, problema dos outros. E tem mulheres fortes que aonde ela pisa, ela é forte. Se é no trabalho, ela quer resolver o problema de todo mundo. Se é em casa, ela quer resolver o problema de todo mundo. Aonde ela, se tem amigas, pode deixar que eu resolvo. Mas vai. Puxa para ela e não coloca cada um no seu lugar, né? Conheço muitas mulheres assim. E muitas que já deixaram de ser essa mulher forte. Porque o papel de mulher forte é um lugar pesado. Sim. É. E essa mulher forte vem do quê? Da infância. Por que ela é forte como adulta? Porque ela precisou ser forte na infância. Ela precisou crescer muito rápido, ela precisou tomar decisões muito adulta para a idade dela. Então, ela se tornou forte, ou por abandono, ou porque não tinha como alguma defesa. Esperar dos pais. O que uma criança faz? Ela espera dos pais. Quando essa criança não tem os pais para dar, o que ela faz? Ela vai fazer. E aí nasce a mulher forte. Ela precisa fazer, ela tem necessidade de cuidar dos irmãos, de trabalhar, de assumir uma postura muito adulta, sim, ainda pequena. Que não é a função dela. E aí ela não consegue deixar esse papel. Normalmente essas mulheres fortes atraem homens fracos. Verdade. É verdade. E que conselho você dá para elas? Por onde que elas podem começar a ser essa mulher mais leve? Porque agora ela já é uma adulta, mas ela ainda continua sendo forte. Talvez ela mesma vai perceber esse horário de parar, de pisar no freio. Sabe como que elas percebem? Adoecendo. E antes que isso aconteça, a gente tem que buscar ajuda. Aí tem gente que fala assim, olha, mas eu não tenho condição de pagar terapia, de fazer uma análise, de ir num psicólogo. Eu não tenho condição. Compra livro. Ouve audiobook. Ajuda. Gente, o YouTube tem muita coisa. Muito conteúdo. Instagram, TikTok, tudo. Você pode ir lá ver uma dancinha e você pode ir lá pesquisar uma Sim, coisa importante, boa para você. Um conhecimento que vai fazer você melhorar a sua vida. Mas essa mulher, ela vai... O que ela deve fazer? É olhar para ela. É simples. Olha para ela, vê se ela se arruma. A mulher forte, na grande maioria, não tô colocando, né? Tem as exceções. Generalizando, né? Mas olha para ela, normalmente ela não se arruma. Por quê? Porque ela não tem tempo. Normalmente, ela é a última. Tudo ela resolve para todo mundo. E ela é a última. Normalmente, ela tem muito medo. E aí, esse medo faz ela agradar todo mundo. É a pessoa que está sempre servindo. Então, o que ela faz? É só olhar para ela. Sim. Se ela olhar para ela, será que eu sou assim? É engraçado, né? A gente se analisar. Sim. Eu já começou a cair umas fichas aqui na época, antes de eu constelar. Você viu? Já começou a cair umas fichas. Que eu era assim, né? Então, assim, até hoje eu postei aquele vídeo. Até hoje o vídeo que eu postei foi isso. Era eu fazendo tudo em casa. Era eu fazendo tudo no estúdio, na minha empresa. Era eu, vamos sair? Arruma o Gustavo, arruma a Júlia, amor, aqui a sua camisa, vai com essa e tal. Eu vou com essa roupa. Opa, já tá na hora. Só vestir a roupa e sair. Cuidando de 3 filhos, né? Sim. Porque se você tá dando até a camisa para ele... Exatamente. Não é? Filho adulto. Isso não é deixar de cuidar do marido. Isso não é isso. Não é uma esposa desleixada. Se você tem tempo, ok. Mas se você tá se desdobrando... Ele poderia pegar a camisa dele. Sim. Percebe que o que falta é... Muitas vezes eu ia pegar e ela falava assim, toma aqui, vai com essa. Veste essa, que essa tá bonita, né? Ela escolhia a roupa dos dois e a sua. Aí você ia... Eu ia... quero ir com essa, mas vai ficar melhor. E a questão que... Eu também já fiz isso.
Mas eu parei. Exatamente. Hoje, aí, às vezes... Hoje, o que aconteceu antes da gente vir pra cá? Aí chegamos em casa, todo mundo se organizando e tal. Aí ele falou, amor, não tem nenhuma camiseta, assim, que ele queria, né? Tinha lá várias, mas aqui ele queria, não tinha no guarda-roupa. E ele falou, nossa, mas não tem nenhuma camiseta minha. Eu falei, amor, não deu tempo de lavar. Aí eu falei assim, você sabe, né? Ou eu faço aqui, ou eu faço lá. Ficou mais leve. Né? Totalmente. E até ele entende. E ele mesmo fala, amor, calma, dá prioridade. Então, pra mim ficou mais leve, porque na hora de sair, eu preciso do meu tempo para me arrumar. Por muitas vezes eu saí de casa só amarrado o cabelo, rabo de cavalo e partiu, sem nada no rosto. E eu não era assim. Eu era uma pessoa vaidosa, que ia sair quando namorava, recém-casado, sempre, antes das crianças. Teve que perder a vaidade. Tive que perder a vaidade. Por falta de tempo. Na maternidade, e aí a correria, trabalho, maternidade, cuida de filho, cuida de casa. Então, falta de tempo, falta de administrar esse tempo. Né? Na hora de sair, prioridade era eles. Eu, se der tempo, eu faço isso. Se não der, vai assim mesmo. Mas você socorreu Sim. rápido. Você percebeu que estava pesado. Sim. Né? Você começa a sentir dores. Você começa a ficar brava. Você fica uma mulher irritada. Você fica uma mulher que não tem paciência para os filhos nem para o marido. Ataca. Exatamente. Cansaço. Patrícia, para a gente aprofundar um pouco mais ainda no nosso assunto, o que você me fala sobre o casamento? O casal que está ali junto tem essas... disfunção dentro de casa, discussões, briga, e como que eles fazem para quebrar esse ciclo e reconstruir esse relacionamento, fortalecendo ele? Um casal que está com dificuldade, mas que ainda aposta no casamento, ainda deseja restaurar o casamento. Sim. É essa a pergunta? Exatamente. Eu vou mostrar com bonecos, tá? Fica à vontade. Tá. Então, vou mostrar isso aqui, ó. Vou só... Uma família... Família. Vou mostrar aqui. A esposa e o marido. Cada um vem de um sistema familiar completamente diferente. Normalmente são diferentes, mas que ao mesmo tempo se atraem. O que essa mulher precisa se curar? O que ela precisa melhorar? O que ela julgou na família dela que ela nunca queria para ela, ela encontra aqui. Nossa. O julgamento é tenso, a gente não deve julgar. É aquele ditado, cuspiu para cima, cai na testa? É esse. A minha mãe falava assim, ó, não repara que acontece com você. Não tem isso? Uhum. Não olha para as crianças dos outros. Isso é repetição sistêmica. Hoje temos nome para isso. Não olha para o filho e para os outros que o seu nasce igual. Exatamente. É isso aqui. Então, o que ela precisa para se curar, para ela ser uma pessoa melhor, ela vai encontrar nesse parceiro. E o que ele precisa, ele encontra nela. Aí você fala assim, mas aí tem briga. Lógico que tem briga aqui. Esse casal se une e tem as brigas, tem a família e eles precisam se consertar. Primeira coisa, esse casal deseja... Porque uma esposa não carrega o casamento sozinha. Sim. E nem o marido. O casal precisa desejar. Nós queremos restaurar esse casamento, a gente quer ser feliz, a gente, né? Nós temos família, nós temos filhos. Vamos apostar nesse casamento? Precisa ter diálogo. Precisa desejar ter um casamento saudável. Sim. E depois, o próximo passo, cada um fazer a sua parte. Primeiro, quando você conheceu o Marcos, por exemplo. Você conheceu ele do jeito dele. Sim. Solteiro, com as qualidades, com os defeitos. Aí, né? Aqui. Casa. Ou no namoro. Olha, eu não gosto que você faz isso. Não gosto da sua camisa. Não gosto do jeito que você fala. Eu não gosto como você trata as pessoas. Mas por que no namoro... Era diferente. Você gostava? Mas eu não gostava, então por que casou? Você sabia que você estava casando com aquela pessoa. Então, esse tenta desfazer a essência desse. Tem muito marido que faz isso com a esposa. Ele casa, depois que casa, ele apaga. Ele apaga a essência da mulher. Ele não está casado com a mesma mulher. É como se ele tomasse posse daquela mulher, como se fosse propriedade. Sim. Isso acaba o casamento.
Porque ele não casou com aquela mulher que ele boicotou a vida dela, que, sabe? E a mesma coisa acontece com homens, tá? Tem mulheres que também fazem isso. Que quer dominar o local, quer dominar o comando do homem. São as mulheres fortes. Pega elas casam com homens fracos e elas dominam aquele lar, elas dominam o financeiro, elas dominam tudo. E entra em crise o casamento, porque o homem tem que estar no papel de homem. Aí você fala assim pra mim, não é machismo, não é... Meia-noite, bate na sua porta. Quem que vai? O homem. O homem. Eu falo isso todo dia. Pela lei da natureza tem que ser o homem. Tem que pular na frente no que morra. É homem. Furou o pneu do carro, mulher que vai? É o homem. Você vai fazer um serviço pesado, homem tem testosterona, homem tem força, homem que caçava lá na nossa época da caverna. Homem que vai pra guerra. É o homem. Então, assim, a mulher tem que estar num papel feminino. De mulher. Ah, meu marido não tá, eu posso trocar o gás? Posso. Mas o meu marido tá, é o Bem homem. provável que ela vai chamar um vizinho ou alguém que tá passando que ela não aguenta. É um homem. Pode ser? Pode ser? É um homem. Se então, ela não aguentar, ela chama. Mas a mulher tem que saber a postura de mulher. Sim. E o homem a postura de homem. As mulheres fortes fazem o quê? Ela escolhe um marido fraco. Fraco porque, às vezes, ele é mesmo filhinho da mamãe, que não saiu, né? Não conseguiu separar da mãe. E ela domina esse homem. Mas o casamento se arrasta. Se arrasta. O homem fica ali naquela infelicidade dele, às vezes calado, e a mulher suportando tudo. É um casamento que se arrasta. Sim. E eu falo para todo mundo, nós temos o direito e a necessidade de sermos felizes. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. Se não está feliz, abra a boca. Fale, eu não estou feliz. Faça uma oração, chama o marido, senta aqui, vamos conversar. Exatamente. Né? Mas eu não quero brigar. Se eu falar, o meu marido vai explodir, porque ele é grosso. Meu marido não conversa. E aí? Você vai viver quantos anos calada porque ele é grosso? Mas eu vejo, se você tem uma forma de conduzir essa conversa, ele não vai conseguir ser grosso. E se ele conseguir, ele vai se sentir desconfortável da forma que você conduzir. Chegar e bater a real. Olha, eu não aguento mais. Sabe uma forma que é muito legal de se fazer isso? O que você pensa sobre isso? Então você chega e fala assim, olha, fulano, eu não gosto que você bebe, eu não gosto, eu acho que você se altera, você vai pra festa e você bebe demais, você se altera. A mulher vira pro marido e diz assim, o que você acha quando você bebe e se altera? Como que você se vê? Você concorda? Você vai pôr ele pra pensar. Porque se você chegar toda vez do mesmo jeito, você só bebe, você só faz a gente passar vergonha, não vai resolver. Discórdia e ataque. Exatamente. Ele vai se defender. Nunca vai persistir até ter uma finalização do casamento, a separação, coisas piores. Normalmente isso se arrasta, né, Andressa? Sim. As pessoas não têm, assim, uma coragem de falar, eu tô num casamento ruim, mas eu sei como que é estar num casamento ruim. A minha mãe viveu um casamento ruim. Normalmente quem tem casamento ruim, também não é regra. Sim. Mas normalmente quem tem um casamento ruim pode olhar para os pais. O que aquela criança, o que aquela mulher que casou hoje viveu lá na infância, ela busca para vivenciar de novo. É como se aquilo fosse a linguagem do amor para ela. Sim. Eu era pequenininha e eu via meus pais brigando. Então, minha vida é baseada nisso. Brigando. Eu caso com um homem que eu não gosto das atitudes dele. Mas eu vou casar porque eu amo esse homem. Não, você ama porque você vai repetir aquela história. Porque ela precisa se curar de coisas que ela julgou lá na infância. Uma criança não gosta de agressão, de grito, sente medo, mas julgava mesmo criança e jamais eu quero isso para mim. Sim. Né? Elas falam, né? Jamais eu quero isso para mim. E vem a repetir essa história toda. Então, quando você me perguntou lá, o que faltava para você? Era casa? Era carro? Era dinheiro? Não. Era curar as minhas dores, as minhas feridas. Porque por mais que a minha casa foi uma casa funcional, foi uma casa de paz, o meu pai e minha mãe sempre viveram bem, viveram juntos, sempre foram...
Mas tinha briga. Sim, todo casal tem os seus momentos de discussão. Não é falar assim, generalizar, falar, não, agora tem casal que não briga. Não. É mentira. É mentira, sempre vai existir. Agora, como que uma criança vê uma briga? Pensa, eu lembro de uma discussão da minha mãe e do meu pai como se fosse uma guerra. Só que eu era muito pequena. Então, a criança, o que ela sente? Medo, pavor, insegurança. Será que meus pais vão se matar? Será que eles vão brigar? Será que eles vão se separar? O que vai ser de mim? E eles não pensam desse jeito. Não. Eles estão tendo uma discussão de casal. Percebe como é diferente o olhar? Totalmente. Patrícia, então, o que essa família precisa, o que esse casal precisa começar a fazer? Diálogo, ele olhar para o sistema familiar dela com respeito, ela olhar para o sistema familiar dele com respeito, porque isso costuma acontecer. Ataques, né? Sim. Você é igualzinho ao seu pai. Exatamente. Você é grosso igual a sua mãe. Esses ataques não podem acontecer. Tem que ser olhado com respeito. Dialogar. O casal não tem uma hierarquia aqui. O casal é de igual para igual. Ninguém manda um no outro. Não é uma propriedade, não é um bem material que você adquiriu e que passou para o seu nome. Sabe? Sim. Sabe? É respeito. A mulher olhar para esse homem como um homem forte. Eu ensino muito para as pessoas que eu atendo assim, ó. Às vezes está num clima tão pesado que a mulher não chega para o homem e fala, sabe? Olha, eu te vejo como um grande homem, como um excelente pai. Mas isso devia ser verbalizado. Devia ser uma coisa corriqueira da casa. E eu penso assim do meu marido e eu verbalizo. Nossa, você é uma pessoa excelente de negócio. Você é excelente comprador, você é excelente. E eu verbalizo. Para ele. E quando eu não verbalizo, eu penso, porque o que a gente pensa tem muito poder, a energia é muito grande. Então, aquela mulher que silencia, olha para o homem e fala assim, cara, é um banana, eu casei com um banana. Ela pode não verbalizar. Mas a energia, o pensamento está forte. Ele é um banana. Ele vai ser um pai banana. Ele vai ser um profissional banana. Por quê? Porque aquilo emana. E aquilo tem uma força gigante. Então, a mesma coisa quando você olha para o seu marido e fala, cara, que sorte que eu tive. Sim. Assim como ele também teve. Sim. E para essa mulher, ela começar a fazer isso a partir de hoje, só dela começar a pensar, falar, já ajuda sem precisar fazer a constelação? Ajuda. Na verdade, a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Sim. Quando você muda, tudo muda. Isso eu falo com total propriedade, porque eu queria muito mudar o Marcos, muito. Em vários detalhes. É o desejo de toda mulher. Mudar ele. Então, assim, eu comecei a me mudar. E eu Dói. comecei a amar ela mais. É verdade, eu sei. E assim, o que acontece? O meu olhar para ela é diferente. O meu também mudou totalmente, o meu olhar para ele. Diferente. Eu já tinha, mas... Respeito, você vê uma mulher forte. Total. E ele, assim, ele sempre falava para mim, amor, você tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte. Mas esse mais forte, para mim, ele, tipo, era como se fosse um ataque para mim. Eu falava assim para ela que eu não queria uma mulher fraca. Você chora quando eu vou falar com você. E hoje eu converso com ela. Só que, tipo, hoje eu entendo o forte que ele falava. Ele tava te impulsionando. Me impulsionando. Mas do jeito dele. Do jeito dele. Só que eu via como assim, como a história dele foi totalmente diferente da minha, em questão de vivência, de ter uma mãe forte do lado, então ele olhava para mim que eu tinha que ser também uma mulher, assim, forte. Então, eu era forte de acordo com a minha experiência de vida. Só que, para mim, automaticamente, gerava como se fosse uma crítica. Né? Então, para mim, doía o meu ego. O meu ser, tipo... Como ele fica falando para mim ser forte? Eu sou forte, eu trabalho junto com ele, eu não desisto, eu estou aqui empenhada, trabalhando, mas a hora que eu quero relaxar, na hora de dar aquela calma emocional, era um ataque para mim. E como que você mudou isso? Pensando diferente, não me colocando no meu lugar, que eu não era a mulher da casa homem, vendo que eu não dou conta de fazer tudo, que isso também é uma coisa que nós, mulheres, se prendemos muito. Mulher dá conta de fazer tudo. Ele, por muitas vezes,
falava assim pra mim, meu bem, vocês falam assim, que mulher dá conta de fazer tudo. Eu não sei porquê, como que vocês conseguem? Isso daí é coisa que falaram e vocês implantou dentro da cabeça que dá conta. E eu falava, como que nós dá conta? Sim, como que nós dá conta? Cozinha, nós faz nós faz tudo. Você telefona, fala, não sei o quê. E aí, nossa, e quando ele falava isso, que nós não dá conta, pra mim é uma ofensa ele falar isso pra mim. Isso todo mundo fala, né? Exatamente. E aí você carrega aquilo ali como um padrão, né? Tem que ser assim. E aí, onde que ele tava me... Padrões familiares. Exatamente. E aí, onde que tava me desgastando, me deixando esgotada. Pra provar que você era forte. Sim. Você tava provando, talvez, pra sua mãe, pro seu pai, pro Marcos. Exatamente. Provando pra todo mundo, inclusive pra você, e se matando. Exatamente. O que vale uma mulher forte, doente? Foi onde que eu cheguei à depressão. Exatamente. Eu falo para as pessoas, a doença, todo mundo fala assim, gente, um câncer, uma depressão, é lógico que o câncer é uma coisa muito séria. Sim. Depressão também, ansiedade também, tudo é sério. Tudo é sério. Se você pegar uma infecção no dedão, é sério. Sério. Agora, para que serve a doença? Para frear. Quando a pessoa está doente, o que ela faz? Ela para tudo. Cara. Ela para de correr atrás dos filhos, ela para de correr atrás do almoço, ela para de correr atrás do dinheiro, ela para tudo. Ela tem que olhar para ela. Então, a doença é uma aliada à pessoa. A doença existe para que a pessoa não saia desse surto e caia para a morte. Então, antes de você morrer, você tem a doença para quê? Para se curar. Sim. Quando você está doente, você olha para você. Você vai buscar a olhar. Se você cai de cama, se você entra numa depressão, é lógico que a pessoa fica sem força para se analisar, mas você está ali, caída de cama, querendo medicação, querendo morrer, Você vai parar para olhar para dentro de você. Então, a doença não é tão ruim assim. E aí você começa a ver que você é substituível. Na hora. Assim, porque quantas vezes nós, mulheres, no nosso trabalho, na nossa casa, não precisa de mim, nossa, meu trabalho, eu não... As pessoas que estão lá dependem de mim. E aí, quando chega esse momento, você vai ter que se afastar. Dá-se um jeito. É exatamente o que você acabou de falar. Você vai ter que se afastar. E vai ter que colocar outra pessoa no lugar. O mundo continua sem você. E aí, onde que cai a sua ficha, tipo assim... Eu tenho que mudar a rota. Eu tenho que fazer diferente. Senão, eu não vou desfrutar dessa vida. E foi quando caiu a minha. Falei, não, eu preciso viver diferente. E aí você fala assim, e para que nós viemos nessa terra? Para quê? Para correr atrás de dinheiro, para trabalhar, para criar os filhos, para estudar. Para quê? Se a gente não for feliz. E eu acho, é o meu conceito, a gente tem a necessidade e obrigação de ser feliz todos os dias. Um dia uma pessoa me falou na academia, escuta, ela falou brincando, é uma pessoa conhecida, amável, não foi grosseria. Mas você é feliz assim mesmo todos os dias? Porque me irrita. Ela falou brincando, juro. Eu falei assim, eu acho que sim. Nossa, ela deve ter ficado... Não, ela falou de brincadeira, zoando, né? Porque, e esses tempos, assim, alguns meses atrás, eu estava conversando com a minha analista. Porque quem faz psicanálise precisa fazer análise. Sim. A gente só cura o outro quem já passou pela cura, quem está bem, senão você não consegue levar o outro à cura. E aí eu questionei isso com ela. Não sobre essa conversa dessa pessoa na academia, sim, mas questionando sobre a felicidade. Eu acho. É uma coisa que eu levo para minha vida. Porque a gente não tem motivo para estar triste, mesmo quando a gente tem. Sim. A gente tem que ser... E não é para ser uma coisa falsa. Não é para ser uma coisa de mundo de faz de conta. Não, é para você sentir essa felicidade. Aonde você estiver, com a oportunidade que você tiver, com as questões que você tem, ser feliz. Não é mais fácil? Sim, com certeza. É mais fácil. E eu levo isso para a vida há muito tempo. O que faz esse casal, ambos, um ou outro, né, ter essas repetições? E como que ele vai fazer para quebrar isso? Quando é difícil fazer sozinha, foi o que você perguntou, né? Uma mulher, quando começa a olhar para o marido com outros olhos, sim, né? Você começa a ver aquele marido, um homem mais forte, um homem, né? Um bom pai, um bom provedor. Mas ele não quer, só ela quer. Ou ele quer e ela não quer. Quando o casamento é 50% de cada.
Você, como mãe, você é mãe 100% dos seus filhos, mas tem o pai. Sim. Ele é o pai, 100% o pai. Agora, o casamento, não. Uma mulher não leva sozinha o casamento e o marido também não. E o que ele tem, como que eles resolvem isso? Foi o que eu te disse há pouco. Olhando com respeito, fazendo, buscando uma terapia. Se tem condição financeira, busca terapia, busca terapia de casal. Sim. Porque eles precisam aprender a se respeitar e olhar de igual para igual, sem esse julgamento. Por que eles repetem a história dos pais? Porque lá no passado teve julgamento, lá no passado essa mulher desejou, eu nunca quero arrumar um marido como o meu pai. Sabe o que acontece? Ela arruma um marido exatamente igual ao pai dela. Por quê? Porque ela precisa olhar para esse pai com respeito. Sim. Porque ele é o pai dela. É o pai ideal para ela. Ah, mas meu pai era alcoólatra. Mas é o seu pai. Mas o meu pai me batia. É o seu pai. Meu pai traía minha mãe. É o seu pai. A hora que você parar de julgar esse pai, você vai ter uma vida melhor. Não é a vida do pai que muda, é a da pessoa. Sim. Patrícia, vamos fazer a simulação aqui de um casal que é casado, tem filho, mas eles têm dificuldade no diálogo. Vou inventar uma historinha aqui, tá? Okay. E para você demonstrar como que é a constelação, para as pessoas terem um maior entendimento. Mostra para eles como que funciona, para quem está nos assistindo agora. É lógico que aqui não vai virar uma verdade. Sim, mas uma simulação para quem está nos assistindo. Porque não é o seu sistema. Exatamente. É só um faz de conta. Exatamente, um faz de conta. Para a pessoa entender como que funciona. Exatamente. Para quando for falar com você, a pessoa já tem essa noção de como que é. Uhum. Certo. Existe um algo maior durante uma constelação. Abre-se um campo. O que é abrir um campo? Ah, vai vir uma energia, uma bola de fogo aqui. Não. Eu entro num atendimento com respeito. Porque eu estou olhando para você e eu não vejo só a Andressa. Eu olho para todo o seu sistema familiar. Não conheço os seus pais, mas eu olho com respeito. Através desse respeito, desse algo maior, que eu aprendi a fazer, que é a minha profissão, essa parte toda respeitosa da constelação familiar, a gente faz uma meditação, você vai me contar a história, coloca-se os bonecos e a partir dali é descoberta a raiz do problema. Então, vamos supor, você vai simular agora. Sim. Conta pra mim a história. Conta só os pontos. É uma Sim. mulher, o que mais? É uma mulher, é um casal, marido, homem e mulher. Certo. E com um filho. Certo. E assim, o que acontece na relação deles? A falta de diálogo. E eles não têm essa intimidade um com o outro. Ah, aconteceu um problema. Vamos sentar e conversar. Não, eles se isolam, guardam cada um no seu coração o que sente e pronto. E a vida é que segue. E vão levar assim até o dia que explodir. Só que essa pessoa, a mulher, né, com quem é mais próximo, não quer, continuar vivendo. Ela quer ter uma vida mais leve. Só que ela mesma relata que é difícil. Ela é uma pessoa difícil de lidar. Então, ela é muito chata, ela é muito exigente, e ele é mais calado, então ela fala mais. E aí, onde que acabam acontecendo isso, e para não ter brigas, se isola. Mas ela quer mudar esse casamento? Aí eu já não sei te dizer. Lembra que eu falei de não chegou no fundo do poço, sim, mas também não emergiu? Sim. Ela tá ali. Só que um detalhe que eu achei muito, assim, sabe, importante de ressaltar aqui. Ele é muito companheiro. Meu marido. Só que a gente tem essa dificuldade de conversar. Depende do que esse companheiro, ele agrada bem ela? Provável. Companheiro vamos fazer isso? Tá junto? Então, mas depende, né? Esse companheiro será que ele faz tudo que eu quero? Será que eu tô mandando nele? Sim. Se eu tô mandando nele, ele não é meu marido? Sim. Entende? Entendi. Se eu tô mandando, ele não é meu marido. Se eu tô mandando, eu tô sendo a mãe dele. Eu não sei como que é a situação. Mas coloca aqui pra mim. Pega um desses bonequinhos e coloca aqui. Aqui. Tá. Certo. A esposa. Agora pega o marido. Vamos lá. Agora coloca o filho.
É difícil saber a história, né? Sim. Sem saber a história, sem saber, né? Exatamente. Segura. Escolhe um lugar e coloca. Porque eu lembro quando eu fiz, é totalmente diferente, igual você falou. Tem toda uma preparação. Toda. A energia que quem está constelando, quem está sendo constelado no caso, né? Eu que estou sendo constelado. Então, a energia, o sentimento de quando você pega cada pecinha dessa... É de verdade. É surreal. É intenso. É algo tão intenso que quando eu peguei a pecinha na época do bebê que eu perdi, eu não senti nada. Eu lembro nesse dia que eu não senti nada. E aí você perguntava para mim, mas o que você está sentindo, Andressa? Eu não sentia nada, assim, nada. E aí tá calor, frio, coração acelerado, nada. Mas eu me preocupei no dia, mas por que eu não estou sentindo nada? Você falou, é porque você não tem sentimento por ele, porque foi o bebê que você perdeu. Então, você precisa incluir ele na sua família. E aí foi o momento que eu pedi perdão por tudo que aconteceu, por eu não ter conseguido gerar a gestação, mas incluir ele na família também. E aí, a partir desse momento, eu comecei a sentir algo. Esse momento em diante, quando eu cheguei em casa, expliquei para todo mundo, contei para o Gustavo que ele não era o primogênito. Então, assim... eu comecei a sentir algo pelo meu bebê especial que eu não sentia. Nunca tinha olhado para ele. Nunca. Então, assim, igual você falou, isso daqui não se compara, sabe, nada do que você vai viver na hora. É totalmente diferente. É incrível. Esses dias eu atendi uma pessoa e ele falou assim para mim, cada elemento que eu peguei eu tive uma sensação, uma diferente da outra. Ele falou, eu nunca acreditei que fosse tão intenso. Sim. Tão verdadeiro e tão real. Eu já recomendei para muitas pessoas, clientes minhas, que já até foram fazer terapia com você, e depois me chegou e contou, né? Andressa, que maravilhoso, que libertador foi. Libertador. E assim, esse dia eu ainda comentei com uma amiga, né? Falei, faz. Ah, não sei. Falei, faz. Só faz. Onde que eu coloco, Patrícia? Onde você quiser. Vou colocar aqui na frente. Isso é uma simulação. Sim, totalmente. Né? Mas, se fosse a sua vida, a gente ia ter que olhar para onde essa mulher olha. Essa mulher não olha nem para o filho, nem para o marido. Para onde ela olha? É só uma simulação. Sim, sim. Mas cadê a dor dela? Para onde que ela olha? Qual é a dor dela? Será que ela teve um aborto? Não sei te dizer. Né? Isso daqui não é a história real dela. Mas e se ela teve um aborto? Sim. A constelação, ela traz com profundidade o que fica escondido dentro da gente. Ela traz uma liberdade para a gente poder fazer diferente depois que a gente olha para a nossa história. Você olhou para aquele bebê na sua história, seu filho que você perdeu, e aquele bebê era só um aborto. Sim. Não era um bebê, não era um filho, não era o seu primeiro filho. Mudou toda a ordem da sua casa. Assim que você viu esse bebê como um filho, o Gustavo passou a ser o segundo filho e a Júlia a terceira. Exatamente. Ali não tinha uma ordem, não tinha uma hierarquia. E essa criança fez presente, mesmo que ela não esteja aqui. Ela não precisa de mais nada além de reconhecimento e de saber que tem esse amor aqui. Sim. Nessa família. Exatamente. E até as crianças, eles falam, né? Ai, tem o outro irmãozinho que mora no céu. Inclui. Sim. Todos nós temos o direito e a necessidade de pertencer num sistema familiar. Hoje mesmo a gente estava chegando aqui no estúdio para começar o podcast, eu e a Júlia. E aí na porta do estúdio ela olhou para cima e falou assim, mamãe, olha aquela estrelinha, é o vovô Romualdo. Que é o pai do Marcos, né? O vô paterno, né? Uhum. E aí eu falei, não, onde, Júlia? Ela, aquela lá, mamãe, que tá brilhando, é o vovô Romualdo. E ela tem uma ligação, assim, ela fala muito do vovô Romualdo. É? Assim, muito. Então, assim, são coisas, tudo que a gente começou a incluir na nossa família, que completou. E você sabe que nós temos essa ligação de alma com os nossos antepassados, até por quem nós não conhecemos. Sim. Nós repetimos, nós herdamos muitas coisas. Do mesmo jeito que a gente herda qualidade, a gente também herda coisas não
né, saudáveis, Sim. doenças, herdamos manias, herdamos do mesmo jeito que a gente herda. Ah, minha mãe era muito cozinheira, muito boa, também sou. Você herda. Sim. E você também herda o alcoolismo, o vício, você herda também. E a pessoa precisa se reconhecer que precisa dessa cura. Para ela conseguir quebrar esse trauma, quebrar esse laço. Ela precisa desejar. Toda vez que alguém ganha uma sessão de constelação, eu pergunto com seriedade, você deseja mesmo? Porque se a pessoa vai lá sem desejar, tem 2 tipos de pessoas que não se curam. Sim. As que estão na vítima e não querem sair do papel de vítima, porque é confortável estar no papel de vítima, e a que vai lá por obrigação. Dificilmente elas tiram uma coisa boa daquela sessão, entende? Sim. Dificilmente ela é curada, dificilmente ela vê, dificilmente ela sente. Ela não se entrega, né? Não se entrega. Patrícia, então, para esquentar ainda mais o nosso bate-papo aqui, quero servir para você um chazinho e para você degustar essa delícia das bolachinhas também da Biscoiticia. E quero te perguntar uma coisinha que eu vejo muito acontecendo e eu não consigo entender por que isso acontece. Por que os homens, eles não gostam, alguns homens, não gostam que as suas esposas se arrumem? Por que eles não incentivam isso nelas? Não permite que elas vão para um salão se arrumar, não vai para uma loja vestir uma roupa, comprar uma roupa bonita, não incentiva ela a ir para uma academia, se malhar, manter o corpo de quando ela tinha lá no início do namoro. E aí depois casa, muda toda uma rotina, eles ficam naquela vida ali, acomodada. A mulher muda o corpo, ela não se sente mais aquela mulher animada, bonita, com autoestima elevada, se sente baixa e permanece naquilo. E o homem não incentiva. Normalmente, o homem que faz isso com a esposa, ele tomou posse dessa esposa, né? Ele toma posse como uma propriedade dele ali, e aí ele vai moldar essa mulher do jeito que ele acha que é a mulher que deveria ser para ele. E aí, será que esse homem olha para ela como esposa? Ou ele olha para ela ou olha para essa mulher como a mãe dele? Uma mulher que tem que estar ali sempre para servir ele, uma mulher que tem que deixar tudo organizado, uma mulher que está sempre servindo ele. Ele está num papel de criança? Às vezes não, mas ele está num papel de quê? Para ele não desejar essa mulher bonita. Será que ele deseja essa mulher? Ou ele olha para uma mãe? Entendi. Então é como se ele estivesse olhando para a mãe dele. Talvez. Não tem como eu te dar uma resposta Sim. certeira. Como que é o sistema familiar dele? Como que o pai dele tratava a mãe dele? Como que os avós se respeitavam, conviviam? Será que era da mesma forma? Será que ele herdou isso da família? E quando ele casa com essa mulher que ela se cala, será que no sistema familiar dela também as mulheres se calavam? Sim. Percebe como se repete? Sim. Mas vira um casamento que se arrasta. Vira um casamento que ela se apaga. Aquele homem também não é um homem feliz, porque ele não tem uma parceira, ele não tem uma esposa que gosta de passear, que gosta de sair, gosta de... Normalmente o casal gosta. Sim, e se sente feliz. Divertir um pouco, né? Vou passear, é minha esposa, é meu marido, vou passear, vou mostrar. Não é mostrar, mas eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de sair com... Sair pegado na mão, que coisas que assim, hoje eu vejo quando eu saio na rua, é muito raro. Tem muitos casais, já tipo, eu falo casais assim, de vivência, de muitos anos, né? Que não pega na mão. Que vai acabando aquele amor, que vai acabando o carinho, vai acabando o respeito. E isso deve ser cultivado. Isso você não adquire. E você pode deixar com que isso se apague e você pode... né, casais que às vezes chega lá no fundinho do poço e fala assim, peraí, vamos voltar? Vamos começar a namorar? Vamos começar a se olhar, se respeitar, se amar, desejar um ao outro, ser mais carinhoso. Por exemplo, eu falo assim, o que você pode fazer pelo seu marido que ele gosta e que não te custa nada?
Exatamente, porque muitas vezes fala assim, mas hoje a minha condição financeira não permite ir lá comprar algo, um presente valioso, não permite levar minha esposa hoje num restaurante. Não é sobre isso? Não é sobre isso, não é? Exatamente. É aquele assim, chegou, vai lá receber, beija, tá saindo, beija. Tem casal? A grande maioria. Não existe isso. Vão se tratando de uma forma, vai virando como irmãos, também não diria como irmãos, como marido, como pai e filha, não sei qual é a relação, qual é a situação, mas deixa o casamento apagar. Sim. Tem solução. Se tiver uma faísca, esse casamento reacende. Mas tem que ser os dois. Os dois, né? Desejar esse casamento de volta. Aí vem aquela conversa que a gente já teve lá. Sentar e conversar. Queremos continuar o nosso relacionamento? Queremos reconstruir a nossa família? É uma conversa séria. Exatamente. Mas de atitude. Hoje o nosso papo aqui foi voltado para as mulheres, né? Para essas mulheres se sentir mais leve. E hoje aqui a Patrícia, ela nos contribuiu com muitas dicas, muitas orientações para você, mulher que nos segue aqui e sabe também de alguma amiga sua que está precisando ouvir essas palavras. Já compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e curte, porque assim a gente consegue trazer mais pessoas, mais outras mulheres para ajudar outras mulheres. Igual a Patrícia falou, quando a gente ajuda, a gente também está sendo curada. E vamos comer? Eu já virei fã disso daqui. Eu adorei participar, já quero vir mais vezes. Com certeza, sim. É muito bom contribuir com o meu conhecimento. E é lógico que a gente sempre aprende. Sim. Eu estou encantada com o seu espaço, encantada com tudo isso daqui. Vocês dois estão de parabéns. Nossa, muito obrigada, viu? Saiba que a gente aceita todas as palavras, né, com o coração cheio de alegria de ter você aqui hoje para contribuir, para ajudar na vida de outras mulheres. Lindo o seu trabalho, não só deixar as mulheres bonitas, né? Sim. Assim, que o seu trabalho é esse, mas também olhar para uma coisa muito importante, que é a mulher, olhar Sim. para o casamento da mulher. Muito lindo esse trabalho seu. E é algo assim, Patrícia, que eu sinto, sabe, dentro de mim, essa alegria de quando eu vejo, assim, que eu falo alguma coisa no meu dia a dia, no meu atendimento, para alguma cliente que está precisando de uma ajuda, de um despertar, que eu falo alguma coisa e ela retorna e fala, Andressa, nossa, obrigada por ter falado aquilo. Incrível. Sabe? Ou um casal que vem aqui contribuir com a experiência de vida deles, ou nos bastidores fala algo e a gente consegue falar algo para ajudar eles. Eu me sinto com o meu coração, sabe, assim, tão cheio de gratidão por estar conseguindo servir na vida de outra pessoa. Igual você falou, que você sente essa vontade de ajudar, de servir, sente essa alegria. Eu também sinto, sabe, quando eu consigo ajudar as minhas clientes, ajudar minhas noivas, ajudar o casal. Um dia mesmo, só alongando mais aqui esse bate-papo, porque já está mais alongado. A gente não vai tomar o chá? Come, por favor, come. Eu vou tomar. Por favor. Uma vez a cliente, né, chegou e comentou para mim, né, uma história dela, e me marcou muito, porque ela estava com muita dificuldade de ter um relacionamento com o pai dela, que eles já tinham um relacionamento muito gostoso, de pai e filha, sabe? E eles tinham um problema. Tiveram um problema na época. E ela não sabia como conduzir, porque ela estava sofrendo muito por estar afastada do pai dela. E aí, nisso, eu conversando durante o atendimento, e comecei a conversar com ela, e aí despertou algo nela que ela não tinha visto, o outro lado, né? E aí, passou uns dias, ela retornou, e ela falou assim, Andressa, muito obrigada por você ter falado aquele dia comigo dessa forma, porque eu consegui ir até o meu pai e pedir desculpa. Que lindo. Que é uma coisa que ela não conseguia. E eu falei, sério? Ela falou, nossa, se não fosse você, se não fosse aquele dia a gente ter tido aquela conversa, eu não sei o que seria. Eu ainda estaria daquele jeito. E aquilo ali, sabe, me foi assim, de tanta alegria ouvir aquilo, porque, caramba, uma palavra que eu falei ajudou a melhorar a vida de outra pessoa. Por que nós, então, não ajudamos a melhorar a nossa própria vida? Por que a gente, então, não ajuda outras pessoas, em vez de tentar levar as pessoas para outro caminho? O caminho da vida leve, para nós mulheres, é tão prazeroso quando a gente se sente leve.
Mulheres ajudam mulheres. Exatamente. Isso é incrível, é um caminho sem volta. Você nunca vai fazer um cabelo, uma maquiagem, sem dar um toque ali de algo a mais. Exatamente. Muito lindo. Então, come, por favor. Obrigada. Vamos finalizar então, né? Sim, não, finaliza e vai comendo aí. Tá. Você é o presente dela, tá? Ai, verdade, presente. Além de comida, tem presente? Tem presente. A bolachinha que você falou que tem uma bolachinha que ela faz. Negócio bom? Caseiro, caseiro. É caseiro? É bom. Uhum. E a hora que ela trouxe, tava quentinho. Cadê o quê? Uhum. Não corta essa parte. Bom, né? Tem o número dela ali? Tem, opa, com certeza. Esse negócio é pura manteiga, mas é bom. De vez em quando pode. Uhum. Ontem ela mandou umas de 2 sabores. Chocolate branco em cima da bolachinha. Nossa! Maria Rita vai amar. A gente vai pra Sinop, numa padaria, que a Rita adora bolachinha de lá. E parece com essa aqui. Essa de chocolate a Rita gosta. Ah, sim. A que ela mandou pra gente foi de chocolate com branco. Mas pro casal, foi de amanteigado com chocolate branco por cima. É isso aí que a Rita gosta. Aí o que ela mandou pra mim foi com bolacha de chocolate, o chocolate preto, com o coração de chocolate branco. Branco. Não, ela gosta desse outro que você falou. Você tem podcast aqui todo dia? Eu tô tentando fazer todas as terças. Aí, o que aconteceu? Como semana passada eu não consegui, então a gente fez ontem à noite com o casal. Entendi. Mas eu tô tentando já ter essa rotina toda terça-feira. Muito legal os casais fazerem terapia antes de se casar. Então... Antes de dizer sim. É incrível. Olha só que legal. Dando ideias aí. É incrível. Porque descobre tanta coisa. Eu já atendi tantos casais assim, prontinho para casar, e a mulher mandando no marido, aquele rolo, aquela confusão, já com o pé no altar, e a confusão acontecendo, e como se arrasta pro altar, entende? Sim. Não, tem que curar antes. Nossa, foi muito prazeroso ter você aqui compartilhando sua experiência, dando essas orientações para outras mulheres. E para a gente finalizar, eu quero te entregar também esse mimo, que veio lá da Biscoiticia, para você degustar com a sua família. Obrigada. Tá? Obrigada, adorei. Igual você falou, sinta-se já convidada, tá? Para outros momentos. Nossa, a gente tem tanto assunto para falar. Muitos temas. Hoje, um leque. Exatamente. Hoje o assunto foi falar sobre mulher, né? Esse bloqueio que impede as mulheres. Então, vamos se organizar futuramente aí para você vir de novo. Tô dentro, vai ser um prazer. Eu amei estar aqui com vocês. Muito gostoso tudo. Muito obrigada de coração pelo convite. E pode me colocar aí nas próximas. Com certeza. Nos próximos podcasts que eu venho. Muito obrigada. Nós que agradecemos, tá? E por hoje é só, gente. É isso que a gente quer compartilhar com você. Então, você que é mulher e tem uma amiga que está precisando, já manda esse vídeo para ela. E lembre-se, quando uma mulher, uma amiga, ela tá em silêncio, ela tá pedindo socorro. E esse socorro dela é para fortalecer a sabedoria dela. Então, ajuda sua amiga. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.